Boa noite. A nossa equipe vai apresentar uma análise das variações do protocolo TCP, né? Apresentado pelos alunos Felipe Eduardo de Souza, Isabelle Melo e Lisandro Daniel. Tá? Pode passar, Felipe, por favor. Nós vamos abordar brevemente algumas extensões do TCP. Tá? O que seria o protocolo TCP? O protocolo TCP é um protocolo da camada de transporte, né? Conforme nós já vimos em várias aulas. Né? Ele tem alguns serviços para ter uma entrega confiável dos pacotes. Né? Controle de congestionamento, que evita que qualquer outra conexão TCP, né, bagunce os laços roteadores, né, entre hospedeiros, porque isso poderia criar um grande congestionamento, né, de pacotes se encontrando, perdas, enfim. Né, e uma quantidade excessiva de tráfego, caso dentro do serviço do TCP também não tivesse o controle da largura de banda com que o pacote vai ser transmitido. E dentro do TCP nós temos algumas extensões, né, que se adapta dependendo, né, de como você quer que aquele pacote seja transmitido, né, que é o TCP típico, né, um dos iniciais que foi propagado pelo I3E, o TCP New Reino e o TCP Vegas, né, a quais a gente vai discorrer um pouquinho, né, nesse nosso trabalho. Pode passar, Felipe, por favor. Pensando no protocolo, que o protocolo trabalha no controle de congestionamento, é importante a gente explanar sobre algumas técnicas, né? Que é a slow start, a congestion avoidance, a fast retransmit e a fast recovery. Por que é importante a gente explanar sobre essas técnicas? Porque dentro das extensões do TCP que a gente decidiu apresentar, elas são diretamente, vamos dizer assim, elas trabalham diretamente dentro dessas extensões, né? A slow start, ela é conhecida como partida lenta, né? E normalmente ela inicia a transmissão, vamos dizer, de um pacote ou de um segmento, né? E aumenta, vamos dizer, exponencialmente para cada CK não duplicado recebido até atingir a máxima capacidade. Tá? Normalmente ela é chamada no algoritmo pelo campo SCTH-hash. Tá? Agora, o congestion avoidance, normalmente ele fica verificando a janela de congestionamento, né? A cada segmento RTT que ele verifica, né? E o aumento da janela só é interrompido, desculpa, se for detectado pelo algoritmo alguma perda de segmento. Né? O fast retransmit normalmente é uma retransmissão do pacote devido à detecção de algum erro, né? Quando o fast retransmit, como é que eu posso dizer, ele é suspenso, né? Quando ele falha, então o fast recovery ele entra em ação. Tá? Então, basicamente, as extensões que a gente vai abordar, elas têm essas técnicas, né, que são utilizadas. Aí agora o meu colega Felipe vai dar um andamento a explicar melhor, dar uma explanada sobre as extensões. Olá, meu nome é Felipe e dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre as variantes do TCP. Bom, primeiramente, é bom se falar que as primeiras implementações do TCP, elas não possuíam um mecanismo de controle de congestionamento, né, porque a rede antiga, né, logo no início, ela não tinha um tráfego de dados como existe hoje, né, então não se pensaram em implementar um mecanismo de controle de congestionamento logo quando se fizeram o protocolo, quando se implementaram os primeiros protocolos TCP. Só que com o decorrer do tempo e o aumento maciço de usuários da rede, né, começaram a pensar e a implementar protocolos que proporcionaram grandes melhorias, né, no protocolo TCP, usando o mecanismo de controle de congestionamento. E o objetivo deles, nessa melhoria, era otimizar a vazão. E quando eu digo otimizar a vazão, eu quero dizer em manter uma alta eficiência da utilização do canal e, principalmente, evitar diversos fluxos concorrentes. Né? Com isso, otimizando a rede e evitando os congestionamentos na rede, certo? Bom, e vamos falar aqui sobre as variantes, né? Nós mostramos que o TCP ele foi melhorado,
né, para resolver esse problema de congestionamento na rede. E um dos primeiros que foi implementado foi o TCP Tarroi. Foi, como diz aqui, né, a primeira implementação do TCP a incluir o controle de congestionamento. Ele usa os algoritmos de Slow Start, Congestion Avoidance e Fast Retransmit, juntamente com modificações do tempo RTT. E um ponto interessante é que a desvantagem dessa variante do TCP é que esta versão dispara várias vezes o algoritmo Slow Start, partida lenta, né, em português, diminuindo o desempenho da rede. Para nós entendermos melhor, trouxe aqui esse gráfico que vai mostrar como é que ele funciona. Né? Primeiro, inicia-se, né, a transmissão aqui lá embaixo, no início, no 0, só que o tamanho da janela inicia como 1, tá? Uma unidade de tamanho de janela, tá? E esse tamanho ele vai aumentando exponencialmente, como você pode ver aqui no gráfico, ele vai aumentando exponencialmente, passando um pouquinho do tamanho de 15 ali, ele começa a assumir um crescimento linear, ele começa aqui embaixo, na partida lenta, começa a crescer de forma exponencial, e lá em cima de forma linear. Essa parte linear é quando ele atinge o limiar de partida lenta, que é chamado de stretch, e ele inicia o processo de prevenção de condicionamento. Então, ele começa a transmitir de forma linear e crescer a janela, né, de forma linear. Só que quando ocorre uma perda, né, o stretch é diminuído pela metade e inicia-se novamente a partida lenta, ou seja, existe essa perda aqui, essa queda aqui, né, de janela, né, essa perda de janela, essa diminuição de janela, e isso afeta diretamente na eficiência da rede, certo? Então, por isso que já mostra aqui um problema, né? Ele tenta solucionar o problema de congestionamento, ele até consegue, só que acaba pecando, vamos dizer assim, na questão do desempenho da rede, quando ele volta novamente, várias vezes, né, dando a partida lenta, que é o slow start. Para resolver isso, foi também implementado um algoritmo chamado TCP-RENO, que ele utiliza algoritmos de Fast Retransmit e Fast Recovery. Então, olha só, tanto o Reno quanto o Tarroi, eles atribuem um segmento para a janela de condicionamento até o timeout, né? Então, como é que funciona? O Tarroi, ele perde o pacote, só que ele só vai perceber que ele perdeu o pacote quando ele termina, né, esse tempo, esse timeout. Tanto que o último ponto vai dizer isso, né, que não é necessário, no caso, no TCP-RENO, aguardar o timeout, né, para que ele possa perceber que o segmento foi perdido, né. Aqui não. Ele vai haver uma retransmissão rápida no envio automático de um segmento perdido ao receber 3 ACKs duplicados. Então, ele reconhece que há um segmento perdido quando ele recebe 3 ACKs duplicados. Então, ele vai fazer uma retransmissão antes que o timeout aconteça. Olha, vai ficar mais ou menos assim. Essa imagem aqui, esse gráfico vai mostrar. Ele vai iniciar aqui, né, a partida lenta normal, depois vai pegar lá o limiar e vai ficar de forma linear. Quando ele recebe 3 ACKs, né, duplicados, ele vai reconhecer que houve o pacote perdido, e antes que o timeout chegue, ele vai retransmitir o pacote, e assim resolvendo o problema da variante anterior. Porém, aí vai ter outro problema, porque quando se tem uma perda apenas em uma janela, é bom, né? É bom, é normal, é aceitável. Mas quando se há muitas perdas, diversas perdas, múltiplas perdas em uma única janela, e se acontecer várias vezes esse processo, você pode ver que de forma pequena, mas, né, vai diminuindo cada vez mais e a janela vai fechando. E não só vai fechando, como também o crescimento vai ficando somente linear, o que faz, né, uma grande vazão aqui seria essa parte vermelha aqui, exponencial, que é uma vazão rápida, uma vazão, né, exponencial. E quando chega na parte linear, já começa a ficar mais lenta. Então, imagina só, vai diminuir o tamanho da janela e vai ficando cada vez mais lento. Isso quando acontece múltiplas perdas em uma única janela. Então, nós temos aqui um outro problema que vai ser resolvido com a outra implementação da variante TCP, que é a TCP New Reno. Essa variante ela vai utilizar o conceito de conhecimento parcial. Como é que isso funciona? Quando ocorre uma única perda, né,
há um reconhecimento da parte do receptor para confirmar o recebimento de todos os segmentos transmitidos. Quando ocorrem diversas perdas, múltiplas perdas, esse reconhecimento só confirma alguns segmentos, né? Então, ao contrário do variante anterior, ele vai se manter no algoritmo FAST retransmite e vai evitar as múltiplas reduções no valor da janela de condicionamento, né? E ele vai retransmitir um pacote perdido por RTT até que todos os pacotes perdidos destas janelas tenham sido retransmitidos, ou seja, é meio que ele consegue refrear o timeout, né, até que todos os pacotes sejam retransmitidos, até que todos, né, os pacotes sejam retransmitidos. Assim, e ele também continua no algoritmo fast retransmite, evitando essas reduções nas janelas. Então, ele acaba resolvendo o problema do TCP Reno. E por último aqui, a última variante, que vai ser também simulada aqui nesse trabalho, é essa variante Vega, né, Vegas, na verdade, TCP Vegas, que ela apresenta apresenta modificações mais profundas com o objetivo de melhorar o desempenho do Reno. Tanto o Tarro, né, e o Reno, eles reagem ao condicionamento, ou seja, eles detectam o condicionamento e eles vão ali e tratam o condicionamento. Só que o Vega não. Ele tenta evitar o condicionamento de forma proativa, ou seja, antes que aconteça o condicionamento, antes que haja uma perda de pacote e seja reduzida a taxa de transmissão, ele age para que isso não aconteça, né? As alterações do Vegas, acontecem somente do lado transmissor. E o lado receptor, a política de emissão de reconhecimentos é a mesma do TCP Reno. Aí o ponto principal é esse, da característica dele, né, que ele vai detectar o condicionamento nos roteadores entre a fonte e o destino, antes que ocorra a perda do pacote e se reduza a taxa de transmissão. Isso aqui vai ficar muito mais visível, né, a eficiência dessa variante do TCP, quando nós formos simular agora, né, no próximo slide, vai mostrar a simulação que foi feita pelo nosso colega, mostrando isso na prática, que verdadeiramente essa variante ela vai dar uma vazão muito maior, né, e uma eficiência muito maior para o protocolo TCP, esse tipo essa solução aqui. Agora fica com o nosso amigo aí que vai dar continuidade na simulação e nos resultados. Olá, me chamo Lisandro Daniel e dando continuidade, né, vou falar um pouco aqui de como realizamos a simulação. Nós utilizamos o Software Network Simulator, o NS3, né, e aproveitamos alguns códigos que vêm no pacote do programa, né, com esse código a gente conseguiu fazer a comparação do protocolo TCP New Reno e o protocolo TCP Vegas, né, que é os principais que a gente está estudando aqui nesse artigo. O ambiente que foi configurado na rede, ele foi setado uma taxa de dados de 100 MB, né? A gente utilizou uma camada física com o protocolo HTMCS7, que ele também utiliza o wireless e é o 802.11n, né, que tem uma taxa de dados maior. E quer dizer, nós variamos a carga de payload, né, para comparar a vazão de cada protocolo TCP, né. E cada vez que a gente mudava a carga de payload, né, era realizada uma nova simulação que durava 10 segundos, cada uma das simulações. Então, depois que realizamos todas as simulações com todos os valores de payloads, a gente gerou os gráficos, né, que pode ser visto aí nesse slide, e que mostra a taxa de vazão de cada protocolo, né. Vendo aqui nesses gráficos, o protocolo TCP Vegas tem realmente o melhor desempenho em relação à vazão de dados, né? Comparando aqui com o TCP New Reno. Tá, e com isso a gente finaliza aqui nossa apresentação e obrigado.